Começando mais um vídeo aqui da Shang, eu sou a Van, e é claro que não tinha como a gente não falar sobre essa super polêmica da fala da Xuxa, que ela propõe, sugere que de repente os prisioneiros poderiam servir para testes de remédio, porque assim eles serviriam para algo, eles poderiam usar a vida deles em prol da sociedade, em prol, né, afinal a vida deles já tá perdida ali dentro, né? E guarda bem essa frase, né? Serviram para algo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Aqui no vídeo de hoje, né? Enfim, eu trouxe algumas referências e eu não quero me perder nelas, apesar de que eu sei que eu já vou, né? Mas enfim, porque tem uma questão aí, né? Do servir e dentro de uma sociedade disciplinadora, que é um pouco do que Foucault diz. Eu vou trazer aqui algumas falas dele, em que a prisão, assim como as outras instituições que compõem essa sociedade, que também são disciplinadoras, como a escola, né, a polícia, o trabalho, as fábricas, o escritório que você trabalha aí, é tudo a mesma coisa, né? São instituições disciplinadoras que vão fazer com que, né, os corpos individualizados, eles se tornem coletivos, para que eles sirvam para algo. Ou seja, quando a gente não serve de alguma forma para esse sistema, quando a gente não produz, ou porque a gente não quer, ou porque a gente não consegue, ou porque a gente tá velho para isso, a nossa vida ela acaba sendo banalizada, né? Bom, então, esse foi um resuminho do que a gente vai falar, mas vamos agora destrinchar tudo isso. Então eu vou começar com um artigo da revista Cult, tá? Que é essa daqui, essa é a capa, que foi a revista da edição de janeiro, né? E tem um artigo, que olha só o nome do artigo: Matar e Deixar Morrer, o Brasil das Prisões. E ela fala bastante sobre a questão, é da Fernanda Martins, e ela fala bastante sobre a questão da pandemia, né, dentro do sistema carcerário e tudo mais. Mas eu vou pegar alguns trechos para que a gente fale isso de uma forma geral, tá? Não só em relação à pandemia em si, claro que aí tem um agravamento, né? Porque já era um espaço em que não tinha condição nenhuma, inclusive com várias, né, enfim, infestações, vários problemas. E aí já vou trazer agora. Tem aqui uma outra referência que eu vou falar depois sobre o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que esse aqui é um livro fotojornalístico que fala sobre um dos maiores hospitais psiquiátricos de Barbacena que existiu no Brasil, em que o sistema era muito parecido, porque a gente tá falando sobre prisão, mas o manicômio é também uma instituição, né, em que vai propor esse mesmo esquema, né, de controle, de disciplina, né, enfim, de higienização, né, de uma certa forma. Então, eu vou ler aqui alguns trechinhos, vou começar com esse artigo, tá bom? Então ele fala, ó: arrisquemos uma afirmação: o Brasil das prisões é a expressão contemporânea que melhor traduz nossa história. Se pensarmos em termos retrospectivos, as prisões são um legado concreto, monumento atemporal de nossa tradição colonial. Isso nos interpela a observá-la como herança da escravização dos povos africanos, do genocídio dos povos tradicionais, das pacificações violentas como política de ocupação de corpos e territórios. Em resumo, como processos racionais que legitimam e gerenciam a produção da morte. Né? E aqui falando só uma coisa da produção da morte, aqui a Daniela Arbex, ela fala, né? E isso não é novidade, não é algo, né, estrito só ao que aconteceu lá no Hospital de Barbacena, né? Mas que, inclusive, os corpos, eles eram vendidos para as faculdades de medicina, ou seja, até o morto ali, o corpo, ele era um produto para que o sistema ele pudesse ganhar algo, né? Ter lucro, né? Então, ter lucro até depois da morte, né? Dessas pessoas que foram totalmente desprovidas, né, do seu espaço individual, levado por esse coletivo, né? E aí tira toda a subjetividade de cada um deles. Lá eles não são mais pessoas, né? Eles são só corpos que não produzem, né, aquilo que a sociedade precisa que eles produzam. Então não serve, né? Aí pode ser que sirva para fazer um teste, para ser cobaia, né? Que aí talvez vai trazer... Bom, enfim, já entenderam, né? Onde eu quero chegar. Vou voltar aqui, ó. As prisões do Brasil não são espaços desarticulados da administração político-social cotidiana. A seu modo, estão profundamente entrelaçadas as dinâmicas das pessoas que nelas transitam, extra e intramuros, num contínuo inseparável pela fronteira física.
Quando pensamos esses espaços como um locus próprio, cuja distância de nós pode ser medida pela cor da pele, precisamos encará-los como lugares de passagem virtuais para um número incalculável de pessoas, revelando que no Brasil das prisões há um traço fundamental a se verificar além dos números: a centralidade que o sistema prisional ocupa numa economia impulsionada pelo tráfico de drogas, na organização familiar das periferias, nos complexos arranjos financeiros das facções, na produção e comercialização de alimento e produtos básicos. Sem esquecer que o controle de rebeliões por meio de afeto e relações interpessoais é um dos dispositivos que, não raro, garantem a estabilidade em seu interior, né? Então é uma crítica pesada. E aí tem um trecho aqui que eu acho que é muito importante, que eu até grifei, né? Porque eu sou daquelas que grifa mesmo livro, revista, tudo. Essas questões são importantes para compreender a dinâmica do aprisionamento, sobretudo para desconstruir a ficção de que o encarceramento desfaz as tramas da vida entre quem está dentro e quem está fora. De que a prisão seria apenas um mundo autônomo de depósito esquecido de corpos, né? Ou seja, de uma certa forma, tipo, nós aqui fora e eles ali dentro da prisão, a gente acaba vivendo esse mesmo sistema. Vocês entenderam, né? Qual que é a pegada? Aí depois ele fala, ela fala, né? Porque é a Fernanda. O esforço que realizamos para naturalizar o que ocorre no interior das prisões é responsável por imaginário de apartações tão sólido como o material que constrói seus muros. Essa linha fantasmagoricamente real que nos separa é indispensável para validar a violência que produz significado às penas e ao terror de sua aplicação. Racionalidade que afirma e legitima a configuração racionalizada desse espaço. Trata-se da reatualização permanente dos processos escravocatas de transformar corpos em objetos, cuja descartabilidade está autorizada pela inequívoca posição que ocupam de inimigos sociais ou de outros como não ser, nos termos de Sueli Carneiro, né? E a Angela Davis, né, que ela fala que a gente está tão acostumado, né, com ter esses espaços, né, de ter a prisão, que a gente não conseguiria imaginar uma vida sem esse espaço, né, sem essa separação. Então é o que a gente deve questionar. E aí ela continua aqui, né, porque aí ela fala, né, sobre todo o sistema em que nunca teve esse cuidado com a saúde, né, sempre como um ambiente tóxico, né, enfim, sem nenhum cuidado em relação às necessidades mais básicas. E ela diz assim, né, tem uma parte aqui legal, ó. Não se trata de falha de programação nem de erro de percurso a ser ajustado. As prisões foram concebidas para, de maneira territorialmente localizada, né? Foucault fala disso, né? Que fica sempre à margem da sociedade, bem nesse sistema, né? Enfim, de higienização. Tipo, eu tiro dos meus olhos, então eu não vejo, não tá no meio da sociedade, tá às margens, né? Porque assim eu não consigo, não preciso entrar em contato com isso, a gente tem a separação total. Governar a vida e a morte do contingente populacional que se deseja exterminar. Foi acho em 2010, não lembro em que ano, que eu vi um artigo que o Bolsonaro disse, né, que ele estava defendendo uma vasectomia, né, de uma forma geral, né, para que não houvessem mais tantas pessoas, né, para que existisse lá um extermínio, enfim, né? Então, são coisas muito atuais. Vocês percebem como isso está na nossa sociedade de modo geral. É uma coisa que vem lá de trás. Então, é uma herança, né, da colonização e que até hoje a gente vive, né? Até hoje a gente reproduz isso de uma certa forma. E aí ele fala aqui, ó. Ela fala... das sentenças que afirmam diretamente ser mais importante manter a sociedade em segurança do que proteger a vida dos presos, né? Quando ela fala sobre essa questão, né, do quanto, porque o Brasil ele foi denunciado, ó,
pela Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas pela gestão do Covid nos presídios por 213 entidades brasileiras, né? E aí, claro, né, que não deu em nada, então é muito melhor você manter essa segurança do que pensar nas vidas daquelas pessoas que estão lá, que são julgadas, né? E aí, indo já para Foucault, né? Porque senão eu vou ler esse artigo inteiro, porque vale a pena, né? Mas o Foucault, ele fala assim, né? É um trechinho, tá lá na página 143 de Vigiar e Punir. Ele fala, ó, a disciplina fabrica indivíduos. Ela é a técnica de um poder que somos indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. O sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumento simples, o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, né, o exame. Então, assim, Foucault é obrigatório ler, né, quando a gente fala sobre esse tema. Então, assim, se a gente for pensar, quem tá fora, né, das prisões não é muito diferente de quem tá dentro, né? Porque nós estamos aqui nas nossas instituições, você tá aí no teu trabalho super normatizado, em que a sua subjetividade ela é colocada em xeque, em que você perde, né, a sua individualidade dentro desse coletivo, e a sociedade ela cria, né, sujeitos que são dóceis, no sentido de, olha, o Estado vai cuidar de você, você não precisa fazer nada, eu te dou trabalho, é escravidão, né? Eu te dou aqui o trabalho, você vai ter a tua recompensa, o teu salário ali no final do mês para você ficar quieto, né? Para você só fazer, para você só produzir para mim. Aí você vai ficar velho, quando fica velho, o que acontece? Você é descartado, é sugado, né? Toda a sua energia, toda a sua força de trabalho é sugada durante todos os anos da tua vida, e aí quando você não serve mais, você é descartado, e de repente você pode até servir de cobaia também. Você velhinho, você pode se voluntariar, porque de repente a tua vida pode ser, né, para algo, para um bem maior, né, como foi dito. É lamentável, né? Então a morte, eu fiz as minhas anotações aqui, vocês sabem, né? Então, assim, a morte, né, dessas pessoas, né, de todos nós que não, quando não somos produtivos dentro desse sistema, ela é naturalizada, ela é banalizada, né? Tipo, então não tem problema, né? E por isso a gente fala tanto desse genocídio, que é um projeto de governo. Afinal, quem é que tá morrendo, né? Quem tá morrendo são, enfim, as pessoas periféricas, são os negros, os pretos, né? São as pessoas pobres, são as pessoas que estão indo trabalhar, e que não podem parar de trabalhar porque não tem o auxílio. Aí a gente vai entrar em várias outras questões, né, que não cabe de repente nesse vídeo, mas que a gente poderia sim fazer o link, então faça o link aí na tua cabeça. Então, a gente só vai ter um valor para essa sociedade quando a gente produz para ela, quando a gente doa a nossa vida inteiramente para ela, né? Então, o lance é esse, né? Você usar o máximo do teu tempo, ser sugado e depois ser descartado. É isso que você quer, né? Então, assim, a gente precisa questionar nessa fala. A gente precisa, e é isso que tá me fazendo muito lembrar, inclusive o último episódio do podcast que eu gravei, que foi lançado semana passada, que a gente tem o podcast, né, Caminhar uma Revolução, que é do livro do Adriano Labute, que eu nem sei onde que tá o livro, que eles não me mostraram para vocês. Em que lá, né, enfim, nesse capítulo que eu li nesse último episódio, que a gente fala sobre a questão da liberdade, em que não tem a ver com você, tipo, ser democrático ou então você ser dócil perante a sociedade. Não. Condiz com você precisa reivindicar, você precisa ser o rebelde ali. Ser livre é isso. É você falar não para esse sistema. É questionar e falar assim, não, isso não tá certo, Xuxa, você é a representação, né, do que é o Brasil, né, enfim, dessa neopolítica, né, enfim, de tudo isso, né, esse liberalismo. Então, assim, o quanto a gente precisa questionar tudo isso. É uma fala política, né, é uma fala que tem a ver com corpos que a sua subjetividade, ela é mutilada, ela é negada, né? Então não vamos deixar que isso aconteça, né? Vamos questionar, vamos pensar, vamos estudar, tem muito material aí. Eu já passei aqui, tem essa revista, a revista CUT, sempre é incrível. Tem o Holocausto Brasileiro, tem os livros do Foucault, né?
Então, vamos ir atrás das informações, tá bom, gente? Então é isso. Então, é um tema difícil, é um tema duro, que eu fico muito empolgada e ao mesmo tempo desorganizada para falar, né? Mas eu acho que eu passei tudo aquilo que eu queria ter passado, tá bom? Então, um beijo e até!